Olá a todos, sou Martin Pino. Depois de 2 meses e meio de inatividade por questões profissionais, agora vamos voltar para os vídeos. Então, e agora vamos tratar sobre a relação do filme Matrix com o Coelho Branco, que é um elemento importante no filme Matrix, e também com a banda Jefferson Airplane, que é uma banda de rock psicodélico, e também em conjunto com a filosofia do Nick Bostrom, que ele é filósofo de Stanford, filósofo da tecnologia, com uma teoria muito interessante sobre realidade simulada. Inclusive, os avanços tecnológicos estão demonstrando a existência de realidades simuladas. Então, tecnologias que nos permitem enxergar coisas que não existem e que podem ser, inclusive, sentidos, pelo nosso corpo. Então, existem tecnologias que permitem, por exemplo, colocar um óculos numa sala, por exemplo, que não tem nada, vazia, e de repente ver coisas, sentir aquelas coisas, ver até pessoas e conversar com aquelas pessoas, escutar a voz delas. Então tem tecnologia justamente de realidade simulada, que permite até sentir as coisas, escutar as pessoas, até sentir as pessoas até de forma emocional, inclusive dentro dessa realidade simulada, criada por computador. Daí que vem essa questão do tema de agora, por exemplo, que vamos destrinchar melhor. Mas antes, obviamente, convido vocês a se inscreverem no canal, darem um like, os comentários são bem-vindos. Então, segundo o filme Matrix, justamente o que é Matrix, na verdade? É aquilo que está em toda parte, está em nossa volta, nós a vemos quando olhamos pela janela, nós a sentimos quando vamos trabalhar, quando ligamos a televisão, quando vamos para a igreja, quando pagamos os impostos, ou seja, é um mundo que se acredita ser o real, para que justamente ninguém dentro desse mundo perceba a verdade, que é a verdade que nós somos escravos. Então nós nascemos numa prisão e justamente uma prisão que não podemos sentir ou tocar, uma prisão justamente para a nossa mente, E também no próprio filme Matrix fala que Matrix mesmo também é controle, é um mundo real gerado por computador, construído para manter o ser humano sob controle, para transformar o ser humano numa pilha. Isso está inclusive no próprio filme Matrix. E dentro desse filme Matrix temos a figura do Morfeu, que oferece a Neo 2 pílulas, uma azul que vai permitir que fique na Matrix e uma vermelha que vai levar o Neo para o País das Maravilhas, fazendo referência ao livro Alice no País das Maravilhas, que na verdade é um livro de filosofia, e que vamos falar mais para frente, e ainda disse, Morfeu, eu vou mostrar para onde leva a toca do coelho, ou seja, levar ele para a toca do coelho se refere, ao coelho branco, o coelho branco, justamente que fala essa frase dentro do livro para Alice, no País das Maravilhas, e nessa toca do coelho se encontra a verdade, e Morfeu continua dizendo que o tempo está sempre contra nós, que nem o coelho branco no próprio livro Alice no País das Maravilhas. Então aqui podemos ver então que Neo seria Alice e o Morfeu seria o coelho branco, fazendo uma semelhança com o livro supracitado já anteriormente, Mas o que é real? Respostas é que real aquilo que se pode sentir, provar, cheirar, ver, ou seja, real são sinais elétricos interpretados pelo nosso cérebro. E o que seria a nossa imagem? Aquilo que nós enxergamos como nós, Isso é chamado de autoimagem residual, que é a projeção mental do nosso eu digital. Então, justamente, o livro Alice no País das Maravilhas foi escrito pelo professor de lógica e matemática Charles Dodson, mais conhecido pelo pseudônimo de Lewis Carroll. Ele nasceu na Inglaterra em 1832. Inclusive, como já falamos, esse livro Alice no País das Maravilhas é considerado um livro de filosofia. A pílula azul representa, na verdade, ignorância, e a pílula vermelha representa a verdade. O País das Maravilhas, inclusive, nós temos a música White Rabbits, da banda Jefferson Airplane, começa falando de 2 tipos de pílulas, uma que nos fazem maiores, outras que nos fazem menores. Já Neo no filme Matrix quer dizer novo. No filme Matrix existe também o personagem Cypher, aquele ator careca que aparece dentro da nave Nabucodonosor, e diz para Neo que a ignorância é uma bênção,
né, e vira, obviamente, depois, né, informante dos agentes comandados pelo agente Smith, e como todos os outros agentes, né, ele, o agente Smith, foi originalmente programado para manter a ordem dentro do sistema, exterminando programas e humanos que apresentam instabilidade na realidade simulada, que é a Matrix, que supõe que é aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos na Matrix, né? Isso quer dizer. E como parte dos poderes para cumprir a tarefa, ele, né, o agente Smith, e os outros agentes podem tomar corpo de qualquer humano que seja parte da Matrix, transformando em uma cópia de si mesmo. Interessante isso. Então, continuando, a história de Alice no País das Maravilhas originou-se em 1862, quando Carol fazia um passeio de barco no rio Tamisa, com a sua amiga Alice Liddell. Na verdade, existiu a pessoa Alice. Acho que Alice Liddell, com 10 anos de idade na época, e as suas duas irmãs, sendo as três, né, as filhas do reitor da Christ Church, ou igreja cristã, daquela região. Então ele começou a contar uma história que deu origem atual, sobre uma menina chamada Alice que ia parar em um mundo fantástico após cair numa toca de coelho. A verdadeira Alice gostou tanto da história que pediu para Lewis Carroll que escrevesse, né? O Dodson atendeu o pedido em 1864, surpreendeu a Alice verdadeira, né, com um manuscrito chamado Alice's Adventures Underground, ou As Aventuras de Alice Embaixo da Terra em português. O coelho branco, na verdade, é um animal antropomórfico, ou seja, ele se comporta como um ser humano, vestindo roupas e carregando um enorme relógio. Ele vive correndo de um lado para o outro. Na história, né, seguir o coelho branco parece ser uma metáfora para ir atrás do conhecimento e da verdadeira sabedoria. Mesmo diante dos maiores obstáculos, Alice continua procurando por ele no País das Maravilhas, como se quisesse aprender mais e mais. Por outro lado, a sua obsessão com o tempo é um dos traços mais característicos do personagem, que pode simbolizar a angústia humana com a brevidade da vida. Algumas teorias sugerem que o coelho branco teria sido inspirado no pai da Alice Liddell, um pastor que vivia atarefado e tinha fama de se atrasar para os cultos. O filme Matrix trata de que o mundo no qual nós vivemos é uma ficção, não é o mundo real, mas existem produções que tratam muito bem sobre o tema e de forma bem interessante. Podemos citar alguns, como o episódio San Junípero, o episódio San Junípero do seriado Black Mirror, que trata de duas mulheres em estado terminal, idosas, né, que têm as suas consciências levadas aleatoriamente para uma cidade criada por computador chamada de San Junípero. E neste lugar elas se conhecem e se apaixonam, e no final elas decidem morrer fisicamente, né, para morarem juntas neste mundo virtual criado por algoritmos, onde elas estão sadias e jovens. Já dando um spoiler, né? Podemos citar um episódio chamado Para Além da Fenda de Áquila, no seriado Love, Death and Robots, ou Amor, Morte e Robôs, que trata de uma nave espacial que se desvia milhares de anos-luz. Afinal, anos-luz, né? Ano-luz é uma medida de distância, né? Só que o comandante, no final, percebe que tudo não passa de uma ilusão criada artificialmente. O final é muito chocante, vale a pena assistir, viu? Pelo menos eu fiquei muito chocado a assistir a parte final desse episódio Para Além da Fenda de Áquila, do seriado Love, Death and Robots. E para finalizar, né, tem outros, né, mas também é importante citar o seriado Animatrix, que são 9 contos de curta-metragem, feito em formato de anime japonês, em parte escrito pelas irmãs Wachowski, que são as produtoras do filme Matrix, e trata sobre as histórias que antecedem o filme Matrix e dos dias finais, das últimas cidades da humanidade no filme Matrix, onde está Zion, última cidade humana da Terra, né? Incluindo a guerra contra as máquinas e da queda da espécie humana. Inclusive, né, o personagem Morfeu, no próprio filme Matrix, faz referência ao seriado Animatrix, quando diz que as máquinas com inteligência artificial usavam a luz do sol para se carregarem e se pensava que para terminar a guerra, os humanos tinham que arriscar o céu para que as próprias máquinas não conseguissem energia solar, só que elas começaram a cultivar humanos em campos sem fim para tirarem a energia deles.
No caso da banda Jefferson Airplane, essa surgiu em 1965 em São Francisco, é do tipo rock psicodélico e começou a se apresentar na boate The Matrix, né? Ou seria a boate A Matrix. Interessante essa coincidência. Essa boate The Matrix, ou a Matrix, durou de 1965 a 1972, também em São Francisco, nos Estados Unidos. E a vocalista era a Grace Slick, nascida Grace Wing. Só que como casou com Gerald Slick, aspirante a cineasta naquela época e baterista da banda The Great Society, acabou pegando o sobrenome dele. Tanto Grace Slick como Gerald Slick, né, eram da banda The Great Society, na qual ela era vocalista e também na qual se conheceram. Esta banda durou de 1965 até 1966, quando ela substituiu a vocalista da banda Jefferson Airplane, a cantora Cynthia Anderson, e foi assim que The Great Society ficou extinta, né? Diz a lenda que Jerry Slick trancou a Grace Slick no quarto e não a deixou sair até que ela escrevesse uma música, e foi assim que ela escreveu a música White Rabbit, ou Coelho Branco, elemento muito importante do filme Matrix, inclusive está na trilha sonora do trailer do Matrix 4. A banda adotou o nome de Jefferson Airplane devido ao nome de um fictício cantor de blues, Blind Thomas Jefferson Airplane, uma paródia do Blind Lemon Jefferson. Aqui podemos ver como teria surgido o nome do personagem Thomas Anderson, o Neo do Matrix, ou seja, da junção de Blind Thomas Jefferson Airplane, o nome fictício do cantor de blues, né, que deu origem ao nome da banda, com o nome Cynthia Anderson, vocalista feminina inicial da banda Jefferson Airplane, que saiu desta banda ao dar à luz a sua primeira filha. E foi assim que a Grace Slick entra para substituí-la e não saiu mais dela. Em uma entrevista para a vocalista Grace Slick, oferecida à rede CBS em 8 de setembro de 2019, ela diz que o coelho branco representa a curiosidade e que depois emerge o sair da toca do coelho para pintar a realidade para que todos a vejam, para que todos a conheçam. É por isso que existe uma semelhança entre o livro Alice no País das Maravilhas com Matrix e a música White Rabbit, né, onde existem muitas coincidências cósmicas, inclusive. Para finalizar, existe um artigo do professor de filosofia da Universidade de Stanford, Nick Bostrom, intitulado Are We Living in a Computer Simulation? Ou será que, ou seria traduzindo de forma livre, nós estaremos vivendo ou morando numa simulação de computador? Esse artigo diz que quase certamente estamos vivendo em uma simulação de computador. Conclui-se de que a crença de existir uma chance significativa de que um dia nos tornaremos pós-humanos e que executemos simulações de ancestrais é falso, a menos que estejamos atualmente vivendo em uma simulação. Inclusive, atualmente existem mundos virtuais criados por programadores, né? Esses mundos virtuais estão habitados por avatares com inteligência artificial e com personalidade própria e se interrelacionam entre si, morando em terras virtuais, morando em casas virtuais e trabalhando em empresas virtuais, se relacionando inclusive até ter filhos virtuais, sério mesmo, como se fossem seres humanos, né? Então, tanto que existem sim robôs mães, robôs que criam robôs cada vez mais perfeitos, a inteligência artificial hoje produz inteligências artificiais mais perfeitas, tanto que nem mais se fala de inteligência artificial propriamente, se fala de uma super inteligência artificial. Nós usamos ainda a inteligência artificial binária, quando na verdade já existe a inteligência artificial quântica, que é muito mais poderosa do que a inteligência artificial binária, que é aquela que nós usamos. Então, voltando a essa questão sobre mundos virtuais, nós temos o Second Life, por exemplo, o Can Evader, entre outros mundos virtuais, né? E fora que justamente o ser humano está criando cada vez mundos, né, virtuais com personagens, com pessoas virtuais próprias dentro, ou seja, existe sim, como se fossem reais, na verdade, né, dentro do computador, simulando mundos, simulando realidade, simulando pessoas lá dentro com personalidade própria. Então daí que vem, ou seja, essa questão da relação do Matrix com Alice do País das Maravilhas é muito importante. Também relação com a trilha sonora também do filme Matrix 4,
The Resurrections, né? Então não foi feito à toa, né? E também, obviamente, fiz uma relação com a Lynn Bostrom, que é filósofo da tecnologia de Bostrom. Então, muito obrigado por tudo e agradeço a atenção de vocês, né? E, obviamente, que convido vocês a se inscreverem no canal e curtirem. Muito obrigado.